Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Hoje eu vou falar para vocês qual que é a diferença entre a crise de ansiedade e as crises de pânico. É o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês estão assistindo um filme de terror com uma menina perdida na floresta, escura, né? E ela tá andando com muito medo e aquela música de fundo causando tensão, e aquilo lá pode causar um grande desespero na gente. E daí do nada ela se vira e tem um monstro atrás dela, ou o assassino, ou o que quer que seja que queira pegar ela. Por que eu tô contando isso? É o seguinte, quando a gente tá nesse nível de tensão, nós podemos comparar isso à ansiedade. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, fica aquela incerteza, aquele medo que a gente tem do futuro, ou de algo que vai acontecer a seguir, e a gente não faz a mínima ideia. Agora já a crise de pânico é um susto bem de repente, assim, algo súbito, né? Que a gente chega e leva esse susto do nada e é algo muito abrupto. Isso daí pode ser comparado a uma crise de pânico. A pessoa com uma crise de pânico sente um medo, assim, avassalador de repente, né? Então vamos para a primeira diferença, que é esse jeito mesmo que eu tinha falado, que é a ansiedade, ela vai crescendo, né? Ela vai de forma decorrente, e a crise de pânico é súbita. Ela sobe o pico de ansiedade de uma maneira assim elevadíssima, do nada. A outra diferença também entre a crise de ansiedade e a síndrome do pânico é o tempo de duração. A crise de pânico, ela pode ter assim, de 15 a 30 minutos, mais ou menos, de duração de tempo. E ela vai crescendo e depois ela vai caindo. Agora, a crise de ansiedade, ela é progressiva, ou seja, ela vai crescendo durante dias, semanas e até meses, dependendo do grau de ansiedade da pessoa, né? Mas a grande diferença que está na crise de ansiedade e na síndrome do pânico, síndrome não, na crise de pânico, é o seguinte: a pessoa, ela, na crise de pânico, ela pensa que vai morrer, ela tem um sentimento iminente de morte, ou seja, ela acha que ela já vai poder partir dessa para uma melhor naquele momento mesmo. Eu não sei se eu já contei isso aqui para vocês, que eu já tive uma pessoa bem próxima, assim, que ela me acordou de madrugada, tava com uma crise de pânico, e ela achou que já ia morrer, né? E daí eu fui conversando com a pessoa, tudo, ela foi se acalmando, né? E daí foi passando aquele sentimento. Mas um sentimento, assim, muito intenso e muito espontâneo, por isso que assusta tanto a pessoa, assim. Normalmente, as pessoas, a maioria delas podem ter uma crise de pânico na vida. Não quer dizer que elas vão desenvolver uma síndrome do pânico. Que a síndrome já é uma doença, as crises são mais decorrentes. E a pessoa com ansiedade pode não ter a crise de pânico. E nem a pessoa com crise de pânico pode ter a ansiedade. Mas os dois podem se influenciar e, infelizmente, a pessoa pode ter os dois juntos também. Mas, felizmente, as duas formas de doenças têm tratamento. E é isso que eu queria falar para vocês, tá, gente? Tchau e até mais.